Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje, a pedidos do nosso amigo Eric Metal, na verdade ele não pediu, ele só achou uma coisa, mas que eu achei interessante, né? Ele disse o seguinte: achei que você ia responder ao teste enquanto comentava, e depois dar as considerações sobre o resultado. Assim, Eric, o meu vídeo anterior eu não tinha o objetivo de fazer o teste, tá? Eu só estava usando o diagrama de Nolan para mostrar que na verdade você fazer uma análise política sobre uma pessoa, né, tentar descrever a pessoa, não é tão simples quanto uma simples esquerda e direita, né? Não é tão simples como uma dicotomia como qualquer outra. Eu não tinha intenção de fazer o teste porque eu não confio nesses testes, né? Eles costumam ser muito simplistas, eles não tendem a descrever bem as pessoas. Da mesma forma, aqueles testes de programação neurolinguística, aquilo tudo é uma tremenda de uma pseudociência. As empresas de RH que usam esses testes para tentar selecionar candidatos para emprego, geralmente esses testes que tentam, digamos assim, descrever uma pessoa sem você conhecê-la, na minha opinião, é um tipo de preconceito socialmente aceito, sabe? Mas, independente de eu achar eficiente ou não, eu vou fazer o teste aqui para que eu possa fazer as considerações que você falou ali, né? Não necessariamente do resultado, mas as minhas considerações sobre o teste mesmo, tá? Vai ser um vídeo bem longo, tá, pessoal? Então se preparem porque vai ser, eu me pediu para falar, eu vou falar, e eu vou falar porque eu vou falar. Vamos lá. Qual é o primeiro aqui? Vamos dar uma olhadinha. Se a globalização econômica é inevitável, ela deve servir em primeiro lugar à humanidade, em vez de servir aos interesses das corporações tradicionais. É que assim, qual que é o problema com essa frase aqui, pessoal? Ele não fala qual é o interesse da tal da corporação. E não sei bem ao certo o que ela está querendo dizer com corporação tradicional. Eu acredito que ela estava falando assim, dos interesses das empresas de lucrar ao invés de servir as pessoas como um todo, né? Aqui ela está propondo uma falsa dicotomia necessariamente, tá? Se a gente levar em consideração o interesse de uma empresa que é lucrar, de fato, né, a globalização econômica, sendo inevitável, não deveria ser muito mais para a própria humanidade do que para o interesse da corporação em si. Mas, se levarmos em consideração que para uma empresa lucrar, ela precisa oferecer bons serviços e bons produtos, né, tendo assim uma forma de servir as pessoas, a humanidade propriamente dita, né? Então daria para se dizer sim que a economia global, né, deveria servir à humanidade por meio de serviços e produtos tendo como consequência o lucro, né? Mas se o lucro, né, se o interesse como o lucro tendo como fim principal o lucro, né, aí eu já discordo. Então assim, levando em consideração que nós estamos falando de prestar bons serviços e vender bons produtos, sim, eu vou concordar. Mas fazendo essa ressalva, tá, pessoal? Eu não sei o que o teste está querendo dizer com interesses e eu não sei o que ele está querendo dizer com corporações tradicionais, tá? Mas vamos continuar aqui. Eu sempre apoiaria o meu país, não importando se estivesse certo ou errado. Isso é um problema. O fato de que a pessoa não se importa se algo está certo ou está errado, automaticamente denota que dane-se o contexto, entendeu? Então, automaticamente eu já discordo disso aqui, né? E segundo, eu sempre apoiarei o meu país independente de contexto. Isso é um nacionalismo meio tóxico, chega a ser um ufanismo, se eu não me engano, né? Que é diferente de um patriotismo. Existem diferentes tipos de nacionalismo, né? O patriotismo é um deles, né? O patriotismo, você ser patriota, você gostar muito do seu país, porque você tem excelentes motivos para gostar do seu país, é uma coisa, né? Agora, você ser obrigado a gostar de um país porque você nasceu nele, ou porque por meio de alguma pressão, se ela é social ou se ela é estatal, sabe? Aí eu já acho errado. Eu acho que você não deve necessariamente gostar de algo ou de alguém, né, de forma incondicional. É por causa disso que eu discordo, né? Tanto por um motivo tanto pelo outro, tá? Ninguém escolheu nascer em um país, portanto é tolice ter orgulho disso.
Olha, essa frase ela vai de contraponto ao que está dito em cima. Então, em teoria, né, pensando de uma forma um pouco mais dicotômica, eu teria que concordar com ela. Mas, né, ninguém escolheu nascer em um país, portanto, é tolice. Essa palavra aqui é o que pega. O fato de você gostar de um país só porque você nasceu nele não torna isso aqui necessariamente uma tolice. Porque, foi o que eu disse antes, se o país que você nasceu você gosta dele porque o país te dá bons motivos para isso, isso deixa de ser uma tolice. Então eu vou discordar disso aqui, justamente por conta dessa palavra, é tolice. Se a frase não tivesse feito jus de valor ao ato de você ninguém escolheu, né? Ninguém. A palavra aqui já ferrou, né? Não há necessidade de fazer esse juízo de valor, entendeu? Precisa-se de um contexto, qual o país e o porquê, quais são os motivos da pessoa se orgulhar disso, entendeu? Próxima. Nossa raça tem muitas qualidades superiores em comparação com as outras raças. Ok, né? Isso aqui já é uma xenofobia, no caso, né? Existe uma diferença entre xenofobia e ufanismo, né? A xenofobia é necessariamente o preconceito de pessoas de outros países, né? Enquanto que que o ufanismo é a superioridade da nação, né? Um tá a nível de pessoa de um país, a outra é o país propriamente dito. Então, da mesma forma que eu acho que o fanismo é algo errado, a xenofobia também acho errado. E o fato, e mesmo que isso seja verdade, vamos supor que um país realmente tenha uma população considerada superior em inúmeros aspectos em comparação a outra raça. Mesmo que isso seja verdade, fazer esse tipo de afirmação, esse tipo de generalização, eu já não acho correto. Eu já não acho certo fazer esse tipo de coisa. Não é o bastante para você fazer juízo de valor ao indivíduo, por exemplo, né? Então eu vou discordar disso aqui. Eu vou discordar totalmente, na verdade, porque isso aqui é muito errado. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Discordo totalmente, cara. Discordo totalmente. Eu posso dar como exemplo o que aconteceu no período do segundo grande conflito contra o tiozinho do bigode, né? O cara foi tão lazarento de ruim que os Estados Unidos e a União Soviética foram aliados no período do segundo grande conflito. E nem por causa disso eles são amigos, né? E eles tinham um inimigo em comum. Então eu vou discordar disso aqui totalmente, né? Não é uma simples relação de amigo e inimigo que vai determinar se você deve ou não ser, digamos assim, deve uma amizade realmente duradoura com uma pessoa ou com uma nação ou coisa do tipo, né? Ações militares que contrariam a legislação internacional às vezes são justificadas. Beleza, sem contexto fica muito difícil dizer, né? Não só os militares, mas qualquer pessoa de qualquer classe, não importando se ela é militar ou não, se há uma necessidade ou não de você contrariar uma legislação ou uma lei, vai depender da necessidade. E como aqui não foi contextualizado qual é essa necessidade, a princípio eu vou discordar. Se não tem contexto, eu vou discordar. Não tem como se comprometer com uma frase dessa sem um mínimo de contexto. Nunca se comprometa com uma afirmação, sendo que você tem perguntas a se fazer. Tire todas as suas dúvidas antes de se comprometer em concordar com alguma coisa. Principalmente quando você resolve concordar totalmente. O nível de certeza tem que ser muito grande e essa frase não dá isso, sabe? Existe atualmente uma fusão preocupante de informações e entretenimento. Não só atualmente, né? A fusão entre informação e entretenimento já acontece há muito tempo. Só que ultimamente isso tem se intensificado, né, por conta da oferta de informação e também a oferta de entretenimento. Então eu concordo e concordo bastante com isso aqui, pessoal. Então vamos lá, vamos para a próxima. São 6 páginas, essa foi a primeira de 6. Beleza, vamos lá. Agora, a economia aqui, falamos de atividades e não dos índices de bolsa de valores. Ok, vamos lá. Ultimamente as pessoas estão divididas mais por classes do que por nacionalidade. Eu sei que existe as duas divisões. Existe a divisão por nacionalidade e a divisão por classes. Mas eu acho, não tenho certeza disso, mas eu acho que sim, as pessoas se dividem muito mais por classe do que por nacionalidade. Eu gosto de usar como exemplo, né, a galera que torce, que é a galera que curte futebol. Se por um acaso um clube que vai jogar a final de uma Libertadores, por exemplo, né, for um clube que é rival ao clube que você torce,
as pessoas aqui tendem a torcer pro clube do outro país. Porque a separação classista dentre a rivalidade dos dois times fala mais alto do que a nacionalidade. As pessoas não torcem pro clube rival porque é brasileiro, mas torcem contra porque o clube é rival. Então, por conta de evidências como essa, eu tendo a concordar que sim, né, as pessoas se dividem mais por classe do que por nacionalidade. Mas não quer dizer que a divisão por nacionalidades não exista, tá, pessoal? Então vamos lá. Controlar a inflação é mais importante do que controlar o desemprego. Eu acho meio difícil dizer qual dos dois é mais importante. Eu acho que soa meio prepotente, tá? Mas como aqui a gente está se dando a possibilidade de poder fazer isso, né? Não de ser prepotente, mas tá opinando nesses assuntos, né? Eu acredito que sim, a inflação é mais importante porque é mais fácil em um ambiente com menos instabilidade você controlar o desemprego. É mais fácil você planejar a médio e curto prazo quando o mercado com baixa inflação fica ali oscilando menos, né? Quanto maior a inflação, mais galopante é a variável dos preços, menos, né, possibilidades de planejamento a longo prazo você consegue fazer. Então, por conta disso, eu acho mais importante, sim, controlar a inflação do que controlar o desemprego, né? Controlar o desemprego antes disso, eu acho que é mais difícil, né? Não porque é menos importante, é porque é mais difícil mesmo. Por que não se pode confiar nas corporações para proteger voluntariamente o meio ambiente? Elas precisam elas precisam de regulamentação. Eu acho que eu não sei em outros países, tá, pessoal? Mas assim, eu sei que as empresas, né, os donos de empresa geralmente tendem a se preocupar menos com o meio ambiente. Não quer dizer que não existem empresas preocupadas com isso, né? Existem muitas empresas que tentam agregar valor aos seus produtos e aos seus serviços com o termo sustentabilidade. É um termo que está na moda, sim. Mas como tudo que é sustentável, saudável e tudo mais, eles tendem a ser mais caros. Não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de produto, a esse tipo de serviço, com esse tipo de valor embutido, né? Então vão ter muitas empresas que vão suprir a necessidade de pessoas que não têm tanta grana. E geralmente eu concordo que corporações geralmente não se preocupam tanto com o meio ambiente, né? Então não dá para contar com as corporações em proteger o meio ambiente de forma voluntária. Então a regularização é muito importante nesse aspecto. Então eu vou concordar, tá? Não concordar totalmente, nem discordar totalmente, mas por conta das exceções eu apenas digo que concordo, tá? De cada qual, perdão, de cada qual segundo a sua capacidade, de cada qual segundo suas necessidades. É fundamentalmente uma boa ideia. Isso, na verdade, é uma forma mais simples de se descrever a meritocracia, tá? Gente, qual que é a minha relação com a meritocracia? Eu não acho que ela seja isso tudo que as pessoas comentam. Eu acho que que a galera tenta descrever a meritocracia de uma forma que eu não acho correta. Mais pra frente a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre meritocracia ao meu ver, né? Ao meu ver o widescreen da meritocracia. Mas eu acho que a meritocracia, sim, ela é muito importante. Mas ela não funciona plenamente se não houver, digamos assim, eu não digo uma igualdade plena, né? Mas o mínimo possível de variação de oportunidades dos indivíduos da população. Porque a meritocracia, ela tem como objetivo valorizar as diferenças, né? Que sejam assim, eu não digo que sejam mais merecedoras, né? Porque não é esse o ponto, né? Ou as que mais se esforçam, porque não é esse o ponto. Mas as diferenças que são vistas pela população como sendo algo valioso, alguma coisa que elas queiram. Não só por necessidade, mas por desejo, por simples desejo, né? Existe uma diferença de coisas que você quer e coisas que você precisa, né? Geralmente quando você quer alguma coisa é em busca de uma satisfação, em busca de um prazer. E geralmente quando você precisa de alguma coisa é para você não se ferrar. Geralmente a relação é essa, né? Então eu não vejo a meritocracia como sendo importante somente por si só. Se não tiver um mínimo de igualdade de oportunidades de um lado para que a meritocracia funcione do outro, eu acho que nenhuma das duas acaba fazendo sentido sozinhas, tá? Não é uma coisa que você precisa escolher. Existe, né, essa falsa dicotomia, ou você valoriza a igualdade de oportunidades ou
a valorização das diferenças. Não. Cada uma resolve um aspecto diferente da nossa sociedade. É por isso que eu não sou contra medidas assistencialistas para tirar essas diferenças. Para que depois a meritocracia venha e destaque e valorize as suas habilidades, aquilo que torna você, não necessariamente único, mas que deixa você diferente dos outros que tá ali naquele grupo, no caso, né? Então, assim, eu concordo com essa afirmação, tá? Quanto mais livre é o mercado, mais livres são as pessoas. Eu tendo a concordar com isso daqui porque é uma relação bem tranquila de causa e consequência. Mas o porquê que eu não concordo totalmente? O livre mercado tem uma falha muito perigosa, que é o surgimento de monopólios. Pessoas que são a favor do livre mercado não podem ser a favor de monopólios, porque monopólios inviabilizam a concorrência. E a concorrência é um aspecto muito importante do livre mercado. Tenta você aí que está me assistindo concorrer com o Google em relação a buscadores. É impossível, porque o Google é monopólio. Não é à toa que não só o Google, mas também o Zuckerberg lá com o Facebook já foram para tribunal inúmeras vezes por conta do crime de monopólio. Lá na União Europeia, o monopólio é crime. Então, gente, quem é a favor do livre mercado não pode ser a favor de monopólio, de forma alguma. E é por isso que eu não concordo totalmente. Porque quanto mais livre é o mercado, mais livres são as pessoas, mas também faz com que os monopólios surjam de forma mais automática. Isso automaticamente é contraditório com o conceito de livre mercado, né? Então é muito importante que isso aqui seja balizado de alguma forma, tá? É um triste reflexo da nossa sociedade que algo tão básico quanto água potável tenha sido transformado em um produto para o consumo engarrafado e de uma marca. Assim, eu particularmente não vejo isso como um problema, tá? Porque, primeiro, água potável é uma coisa escassa, né? E não necessariamente a água potável que a gente encontra na natureza é a mesma água potável que sai da sua torneira. Se você quiser consumir água doce da natureza, você pode consumir de graça sem problema algum. Na verdade, tem problema sim. Tem problema, né? Geralmente dependendo da fonte dela, pode ter alguma coisa que possa trazer malefícios à tua saúde. Mas se você quiser uma água potável e que não vai te trazer problema algum, isso vai demandar uma manufatura dessa água. E essa manufatura tem custos. E a pessoa que faz essa manufatura, que cuida dessa manufatura, que viabiliza essa manufatura, ela precisa ser sim recompensada. Então você simplesmente dizer que a água potável foi transformada em um produto para consumo como se fosse um ato exploratório para etc e tal, na verdade você só está fazendo um sensacionalismo. Eu discordo totalmente dessa frase. Ok, gente? Vamos lá, vamos pro próximo. A terra não deveria ser uma mercadoria para ser comprada e vendida. Pelo mesmo motivo que eu discordo aqui em cima, eu também discordo aqui embaixo, pessoal. Porque da mesma forma que é possível manufaturar a água para pleno consumo, a terra também. Então, discordo também. Pelos mesmos motivos. É lamentável que... Putz, eu odeio gente que usa essa frase, essa palavra. Ai, tal coisa é lamentável. É uma forma muito, muito, muito desgraçada e formulaica de se vitimizar, sei lá. É lamentável que tantas fortunas pessoais sejam acumuladas por pessoas que simplesmente manipulam o dinheiro e não contribuem em nada na sociedade. É muito complicado dizer que pessoas que têm muita grana e manipulam não contribuem em nada. Aqui no Brasil, 27,5% de imposto de renda é muita grana. É muita grana. Dizer que essas pessoas não contribuem em nada, você pode até dizer que essas pessoas podem contribuir mais. Agora, dizer que elas não contribuem em nada é foda, né? O protecionismo às vezes é necessário no comércio. Beleza, falta o contexto aqui. Proteger o quê? Aqui no Brasil, a gente não tem uma indústria muito desenvolvida a ponto dela precisar ser protegida. Tem muita coisa que é de consumo do brasileiro que não é produzida aqui internamente. Então por que eles cobram tantos impostos de importação, sendo que não tem nada equivalente aqui para ser protegido? Então, no caso do Brasil, mais uma vez, falta contexto, pessoal. Mas assim, eu concordo que em certos momentos é importante que haja um protecionismo. Mas, como não tem o contexto, né? E eu sou mais a favor de liberdades
de forma geral, eu vou discordar disso aqui. Não vou discordar totalmente, porque em contextos muito específicos é importante que haja uma proteção. Mas, sem esse contexto, eu vou discordar. A única responsabilidade social de uma empresa deveria ser oferecer lucro para seus acionistas. Não é oferecer lucro também para quem trabalha nela, né? Pode não parecer, mas o salário, né, é o seu lucro, né? É a sua forma de remunerar. E tá certo que é outro nome, mas o objetivo é basicamente o mesmo. Na minha opinião, salário é o lucro do trabalhador. Os ricos pagam muitos impostos. Sim, pagam muitos impostos, eu concordo, né? Não vou concordar totalmente porque em certos momentos eles podiam contribuir mais, às vezes contribuem muito, mas sem contexto aqui, pessoal, fica muito difícil me comprometer totalmente, tanto para um lado quanto para o outro. Mas proporcionalmente falando, né? Sim, os ricos pagam bastante impostos. Tá certo que cada centavo retirado de você quando você tem pouca grana acaba pesando um pouco mais. Tá certo que ricos, né, dependendo da quantidade da grana que ele tem, os impostos acabam não pesando tanto. Mas aqui é uma constatação, né? Ricos pagam muitos impostos. Agora, se isso atrapalha ou não o rico, né? Isso não está sendo feito juízo de valor nessa frase, né? É apenas uma constatação. Ricos pagam muitos impostos, sim, e eles pagam, né? 27,5% de imposto de renda é muita grana, fora os outros impostos que eles pagam, né? Aqueles que podem pagar mais devem ter o direito de receber tratamentos médicos melhores. Devem. Essa palavra me incomoda um pouco, né? Significa que a relação de causa e consequência entre uma coisa e outra necessariamente tem que acontecer, sendo que na verdade não, né? Se alguém tem muita grana e quer um serviço melhor, né, tem que entrar em um consenso com quem presta o serviço e ver se a pessoa que presta o serviço tem condições de dar um serviço melhor, né? Por exemplo, se a frase fosse: aqueles que podem pagar mais têm a opção, né, de receber o tratamento médico melhor. Sim, eu concordaria com a frase. Mas esse devem aqui, cara, me ferrou. Então, por conta disso que eu vou discordar. Porque o consenso entre quem paga e quem presta o serviço, né, não deve ter um devem no meio aqui. Não deve ter um devem, né? Então, por causa disso que eu vou discordar dessa frase. O governo deveria penalizar as empresas que enganam seus consumidores. Cara, lógico que eu vou concordar, né, cara? Porra, lógico, né? Ninguém deve enganar ninguém. O verdadeiro... e detalhe, né? O como que ela vai penalizar, né? Aí depende, né? Se é uma simples... como é que eles chamam? Se é uma simples contravenção ou se eles realmente estão cometendo um crime, né? Mas aqui não está fazendo juízo de valor se o crime ou se esse erro, né? Se essa enganação é muito grave ou não. Dependendo da consequência dessa enganação, aí se julga-se uma penalidade, tá? Mas como não tem contexto aqui, né? De forma geral, sim, dá para concordar. O verdadeiro livre mercado requer restrições à habilidade que as multinacionais predadoras têm para criar monopólios. Foi o que eu comentei no último, né, lá naquela frase falando sobre o risco que o livre mercado traz em relação a monopólios. Tá certo que essa frase foi escrita de uma forma muito sensacionalista, né? Multinacionais predadoras, né? Tipo, putz, isso aqui é foda, né, cara? O verdadeiro livre mercado requer restrições a habilidades. Eu não sei se seria uma habilidade isso, sabe? Sei lá. A frase está muito mal construída. Mas sim, pro verdadeiro livre mercado requer restrições para que empresas, né, empresas que têm muitos recursos, né, não criem monopólios, né. Eu concordo com o que essa frase está querendo dizer, mas eu discordo da forma com que ela foi escrita, cara. Porque isso aqui parece papo de comunista, cara. Parece papo de comunista, é uma forma de vilanizar a empresa, sabe? Sei lá, eu fico meio na dúvida, cara, porque o que a frase quer dizer, eu concordo. Mas a forma com que ela tá escrita, eu discordo. Porque eu não acho que as empresas são demônias, predadoras e malvadas, sabe? Sei lá, cara, Tá. Pra não cometer a falácia do tom e da forma, eu vou concordar com ela, tá? Mas é só por causa disso, tá, pessoal? É só por causa disso que eu vou concordar. Não porque eu acho que as multinacionais sejam predadoras, tá? Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que me fiz entender, né? Próxima.
Ah, ultimamente as pessoas estão divididas mais por classes, mas essa aqui eu respondi já. Ah, tá. Falta essa aqui. Controlar a inflação é mais importante que. Ah, tinha sim, concordo totalmente, tá? Vamos lá. Tinha faltado uma resposta ali. Olha lá, terceira. O aborto, nos casos em que a vida da mulher não está ameaçada, deve ser sempre ilegal. Sempre. Ah, e essas palavras absolutistas devem, sempre, nunca. Eu sempre vou ter uma ressalva em relação a frases que tenham essas palavras. Ok, vamos lá. É muito comum pessoas que vão discutir se um aborto deve ser feito ou não, né? Colocar, né, como um possível dilema moral, né, a vida da mulher quando a gravidez traz risco para ela, né? Sempre que alguém pergunta para mim, Guilherme, você é a favor do aborto? Eu sempre falo, cara, o aborto de quem? Por que ela quer abortar? Qual o objetivo dela abortando, sabe? Porque assim, você é a favor do aborto? Não, tipo, não quer dizer nada. Se eu não tiver o contexto, não tem como concordar. Não tem como concordar, sabe? Então, se a gravidez traz riscos à vida da mulher, sim, eu sou a favor que ela aborte para que salve a vida da mulher, né? Mas nesse caso, né, no caso que a vida da mulher não está ameaçada, deve ser sempre ilegal. Gente, eu acredito que em outros momentos, em outros contextos, não necessariamente ameaçar a vida da mulher, mas, por exemplo, se a vida do bebê possui uma possibilidade muito baixa dele ter uma vida plena, ele vai ter uma vida totalmente dependente de outras pessoas, sabe? Eu fico meio na dúvida se essa pessoa deve abortar ou não, se ela deve manter essa gravidez ou não. Tá certo que é meio difícil você falar que devemos tirar esse bebê porque por conta de uma perspectiva, mas mesmo assim, gente, quando a gente toma uma decisão, essa decisão ela tem que ser tomada na base de perspectiva, entendeu? É muito difícil você tomar a decisão na base de ICs ideológico somente, puramente isso, entendeu? Porque na ciência, na saúde e tudo mais, é tudo na base de possibilidades de algo dar certo ou não, tá? E não certezas, sabe? Até mesmo se uma vacina pode ser disponibilizada para consumo ou não, né? Para ser aplicada ou não. Se a vacina tiver lá uma porcentagem de eficácia de 98%, né? Onde só 2% possui riscos de desenvolver ali um efeito colateral ou até mesmo desenvolver a doença e morrer, é um risco que é tão pequeno que vale a pena, né? Mas é bem isso, gente. Aqui ainda tá faltando muito contexto. Aqui ainda tá faltando contexto. Eu vou discordar a princípio, tá? Porque da mesma forma que um bebê que tem uma baixa expectativa de que ele vai viver plenamente, né? Eu também não acho legal uma pessoa que resolveu ter relações sexuais sem nenhum tipo de método contraceptivo, engravidou e quer tirar porque não quer assumir a responsabilidade do próprio erro. Então são nuances muito complicadas. É muito difícil responder esse tipo de coisa sem contexto, gente. Então, se não tem como eu concordar com o mínimo de certeza, automaticamente eu vou discordar, tá? Toda a autoridade deve ser questionada. Eu acho que não é se a pessoa é uma autoridade ou não que define se ela deve ser questionada ou não, e sim o que ela fala. Se ela fala faz sentido ou não, se ela se comunica bem ou não, se as coisas que ela fala fazem sentido ou não, né? Isso que demanda um questionamento e não necessariamente o título dela. Então, deixa eu ver, toda autoridade deve ser questionada. Deve de novo, né? Essa palavrinha absolutista aqui é foda, né, cara? Vou discordar, porque falta contexto. Mais uma vez, falta contexto. Olho por olho, dente por dente, discordo totalmente. Coisa maquiavélica. Os contribuintes não devem sustentar quaisquer teatros ou museus que não conseguiram se manter em bases comerciais. Assim, se a gente começar a fazer jus de mérito a coisas que devem ou não ser
financiadas com dinheiro público, como por exemplo teatros e museus, só porque você acha que, né? E as praças públicas, os parques públicos, sabe? Se a gente começar a fazer esse tipo de juízo de valor, cara, a gente tem que pensar na importância disso na sociedade como um todo e não para nós como indivíduos. Então eu vou discordar disso aqui tranquilamente, cara, sem sombra de dúvidas. Nas escolas, a frequência das aulas não devem ser obrigatórias. Eu vou discordar disso aqui porque é lógico que tem que ser obrigatório, gente, para que todo plano, não importa se é um plano educacional, se é um plano econômico, se é um plano de não sei o quê, para que um plano dê certo, as etapas desse plano precisam ser executadas de forma precisa. E eu acho que um dos grandes problemas da educação aqui no Brasil hoje é justamente porque a quantidade de greves e a quantidade de oba-oba que tem na hora de executar o plano educacional, eles não são seguidos. Converso com o professor. Vê o que ele acha disso aqui. Todas as pessoas têm seus direitos, mas é melhor para todos que diferentes tipos de pessoas não se misturem. Discordo totalmente disso aqui, tá? A não ser que a distinção sejam pessoas honestas e pessoas desonestas. Ou seja, pessoas, seres humanos de bem e bandidos, assassinos, sei lá, pessoas que são claramente uma ameaça à vida de outras pessoas. Sim, essas pessoas precisam ser separadas da sociedade. Mas como isso é uma exceção da nossa sociedade, e que na verdade ele está dando uma frase sem contexto algum aqui mais uma vez, né? É uma generalização, então eu não vou levar essa exceção em conta. Então por conta disso, e outra, quais são as diferenças, cara? É muito difícil você dizer, se essas diferenças forem um problema, sim, separa, mas se não for um problema, não tem por que separar. É por isso que eu vou discordar disso aqui, tá? Às vezes, os bons pais têm que bater nos seus filhos. Bons pais, ai caralho, bons pais. Já tá fazendo juízo de valor aqui, tá? O que eu penso em relação a bater nos filhos? Eu não acho que você reforçar negativamente a má ação do seu filho por ele estar fazendo algo errado seja de fato algo errado. Porque você causar dor ao seu filho para mostrar para ele que aquilo é errado, às vezes é uma forma de você ter um pouco de certeza de que o recado vai ser passado. É lógico que causar dor não quer dizer espancar o seu filho até ele ficar aleijado. Não é isso, pessoal. Mas dar aquele croque na cabeça, dar um puxão de orelha, mostrar de forma bem clara que o que ele está fazendo é errado, sim, eu acho válido. E a dor é uma excelente forma de mostrar para uma pessoa que algo não deve ser feito. É uma forma muito eficiente de reforçar negativamente uma pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que deva ser o primeiro recurso que você deva usar. Sempre tente resolver as coisas de uma forma civilizada antes. Conversando, de forma educada. Se houver uma incidência, seja mais ríspido, castigue, retire coisas que a criança gosta para ela mostrar. Você vai reforçando negativamente a criança de formas que não há a necessidade de agredir. Mas se mesmo assim chegar num ponto em que não possui uma outra saída, aí vem a dor. Então, assim, eu acho que de vez em quando é importante, assim, dar um tapinha ali, um puxão de orelha e tudo mais. Mas eu discordo que isso necessariamente faz dos pais uma boa pessoa. Tá vendo a quantidade de nuances aqui, pessoal, como a frase é ruim? Não tem como eu concordar 100% com ela. Então eu apenas vou concordar e não concordar totalmente porque pais que batem nos filhos não denotam que eles são bons pais. Entendeu? Então é complicado, né, gente? Vamos lá. É natural que as crianças guardem algum segredo dos seus pais. Natural é. Natural é. Eu vou concordar. Sim, é natural. Não vou fazer juízo de valor. É uma descrição, tá? A posse da maconha para uso pessoal não deve ser considerada um crime. Eu concordo, pessoal. Eu concordo. Para mim, uma pessoa que quer fumar só para dar uma relaxada ali, mas eu gosto de traçar um paralelo com o álcool, né? Da mesma forma que tem gente que só toma ali a tua cervejinha, o seu uísque, só pra dar aquela relaxada, só pra curtir aquele momento ali, é saudável. Mas também tem aquelas pessoas que bebem pra pirar o cabeção e fazem bosta. Da mesma forma, o cigarrinho do diabo lá, né? Então, assim, traçando esse paralelo, sim, eu acho que a pessoa, né, é aquele negócio, né, vai do bom senso, né, cara? Então, eu acho que sim, eu concordo. A primeira função da educação escolar deve ser preparar a próxima geração para conseguir empregos. Eu discordo. A educação não tem só esse objetivo, tá? A educação da escola não prepara a gente somente para as relações profissionais, prepara a gente para as relações sociais,
amorosas e familiares. Também, não só profissionais. É por causa disso que eu discordo. Não discordo totalmente porque prepara para o emprego também, mas não prepara só para isso. Por isso que eu vou discordar parcialmente aqui, tá? Pessoas com graves deficiências hereditárias não devem ter permissão para se reproduzir. Eu discordo totalmente disso aqui, porque isso aqui é a definição clássica de eugenia. E eu nem preciso dizer quem prega eugenia, né? Quem praticou eugenia, tá? Eu não vou nem falar quem foi. As coisas mais importantes que as crianças devem aprender é aceitar a disciplina. Falta contexto. Não existem pessoas selvagens e pessoas civilizadas, existem apenas culturas diferentes. Essa frase é paradoxal, porque populações mais selvagens e populações mais civilizadas são justamente diferenças culturais. Não dá para entender. Aqueles que são capazes de trabalhar, mas recusam a oportunidade, não devem esperar o apoio da sociedade. Devem, mais uma vez, pessoal, devem. Tá. Ok. Eu concordo que pessoas que... Tá, vamos dar um exemplo aqui do seguro-desemprego que nós temos aqui no Brasil. Vamos supor que você foi demitido, né? E você precisa procurar um emprego novo. Para que você consiga pagar essas contas e não passar fome, né? O governo ele dá lá um auxílio para você de 6 meses, dependendo do tempo que você trabalhou. Você tem lá um valor por um período para te auxiliar até você arranjar um emprego novo. Então, você recebe aquela grana, você não arranjou um emprego nesse período, filho, se vira, né? Mas ao mesmo tempo, ele não está falando necessariamente do Estado, ele está falando da sociedade. Então, vamos supor que você tem um filho, né? E o teu filho não quer arranjar emprego. Mesmo assim, você vai deixar ele definhando de fome? Você entendeu, gente? Dependendo da situação que eu coloco, do contexto que eu coloco, faz com que você tome decisões diferentes, possíveis decisões diferentes, para pessoas diferentes. Tem pai que não, vai deixar o filho se ferrar, mas tem pai que nunca vai deixar o filho, digamos assim, desamparado. Então, pela falta do contexto, eu vou discordar. Quando você está com problemas, é melhor não pensar sobre isso, mas se manter ocupado com coisas mais alegres. Gente, um problema não vai desaparecer só porque você não pensa nele, né, cara? Tá na cara que isso aqui tá errado. Discordo totalmente. A primeira geração de imigrantes nunca estará plenamente integrada em seu novo país. Bom, depende do que a pessoa está querendo dizer como integrada, e eu tenho um problema com essa palavra nunca. Porque tem alguns imigrantes que de fato, né, eles têm muitas dificuldades de se integrar, mas que tipo de integração que você está falando? Você está falando de uma simples adaptação à cultura ou uma forma, digamos assim, regulamentada dessa pessoa estar naquele país? Mais uma vez, pessoal, falta contexto. De novo. O que é bom para as corporações mais bem-sucedidas é sempre... O que é bom para as corporações mais bem-sucedidas é sempre, em última instância, bom para todos nós. Não. Depende da corporação, cara. Depende do dono dela. Depende dos acionistas. Depende de quais são as políticas. Se os caras eles têm uma boa progressão de carreira, se eles têm um bom plano de bonificação, depende se eles têm um bom plano um bom plano de benefícios. Cadê contexto, gente? Discordo. Nenhum meio de comunicação, não importa o quão independente seja do seu conteúdo, o quão independente seja seu conteúdo, deve receber financiamento público. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Deve. Próximo. A internet está um pouco lenta aqui, pessoal. Peço desculpas, mas vamos lá, né? Olha lá, quarta página. Nossas liberdades civis estão sendo excessivamente reduzidas em nome da luta contra o terrorismo. Tá certo que algumas das nossas liberdades estão sendo de fato reduzidas por conta da luta contra o terrorismo. Isso de fato acontece. Mas eu não acho que ela é excessiva, gente. Eu não acho que ela é excessiva. Eu vou discordar.
Uma vantagem significativa de um Estado com apenas um único partido político é que ele evita todos os debates que atrasam o progresso em um sistema político democrático. Não, isso aqui tá errado. Se você tem um único partido e o objetivo dele é eliminar os debates, isso é totalmente antidemocrático. Isso aqui, nossa, eu discordo totalmente, cara. Isso aqui é paradoxal, cara. É totalmente paradoxal. É ridícula essa frase. Embora a era eletrônica tenha tornado a vigilância mais fácil, apenas malfeitores precisam ficar preocupados. Não, gente, não. Todo mundo que vive em um país que tem um mínimo de violência precisa se preocupar com isso. Precisa não, né? Mas eu acho que se preocupo com isso. Então essa frase discordo totalmente, vai. A pena de morte deveria ser uma opção para crimes mais sérios. Eu vou discordar, cara, disso aqui totalmente, porque eu não gosto. Tá. Faltando contexto aqui, gente, porque ela não, porque a frase não definiu o que é um crime sério, tá? Mas por princípio, eu não gosto de pessoas decidindo quem vive e quem morre. Não gosto. Em uma sociedade civilizada, deve sempre haver pessoas acima para serem obedecidas e pessoas abaixo para serem comandadas. Eu sei que existe uma movimentação orgânica da nossa sociedade de pessoas que não necessariamente estão acima, mas que tomam posições de liderança, e outras pessoas que preferem ser comandadas. Mas a palavra deve é que é o problema, entendeu? Isso aqui também, ao mesmo tempo que existe uma tendência disso acontecer, isso também não é obrigatório. Então, vou discordar. A arte abstrata que não representa nada não deve ser considerada arte. Discordo totalmente. Gente dizendo, cagando regra, o que é arte, o que não é arte, cara. A arte é uma coisa muito pessoal. É muito pessoal e também vai muito do autor. O ator tem uma intenção e a pessoa que consome a arte tem uma relação com a arte dele dependendo da sua vida, da sua interpretação. Então depende muito de fatores objetivos, fatores circunstanciais e fatores subjetivos. Então, uma pessoa chegar e falar assim, uma arte assim não representa, então não é arte. Cara, dá as costas pra essa pessoa e manda ela pra puta que eu pariu, tá? Na justiça criminal, a punição deve ser mais importante do que a reabilitação. Não, as duas são importantes. Eu não considero uma mais importante do que a outra. Se uma pessoa comete um crime, sim, ela deve ser punida, mas sim, ela também deve ser reabilitada, tá? Então eu discordo dessa frase, porque uma não é mais importante do que a outra, as duas são importantes. É perda de tempo tentar reabilitar certos criminosos. Eu vou concordar. E eu vou concordar por quê? Dependendo do motivo do porquê que a pessoa comete o crime, principalmente se for uma patologia sem cura. Cara, agora eu tô na dúvida se eu discordo ou se eu concordo, cara, porque essa frase aqui, ela pode estar certa em certos contextos, mas em outros não. Em contextos muito específicos, principalmente se for patologias incuráveis, realmente não vale a pena tentar reabilitar essa pessoa enquanto aquela patologia não tiver uma cura, não tiver um tratamento, pelo menos, né? Então, a princípio, eu vou discordar. É muito difícil se comprometer com isso, tá? O homem de negócios e o fabricante são mais importantes do que o escritório e o artista. Foda-se, cara. Não tem mérito. Esse tipo de mérito. Importante pra quê, brother? Importante pra quê? Se for pra indústria do cinema, o escritor e o artista é muito mais importante do que o fabricante. Falta contexto. Discordo totalmente. Vamos lá. A mãe pode ter carreira profissional, mas seu principal dever é ser dona de casa. Discordo. As companhias multinacionais estão, de maneira antiética, explorando os recursos genéticos vegetais em países de desenvolvimento. Conspiração do caralho. Estar em paz com o establishment é um importante aspecto. Estar em paz com o establishment é um importante aspecto de maturidade? Não. Não. Isso não tem a ver com maturidade, isso tem a ver com o tamanho das suas ambições. Se o establishment tiver, digamos assim, não corresponder com as suas expectativas, das suas ambições e os seus sonhos, cara, não tem o porquê você estar em paz com ele, entendeu? Não tem nada a ver com maturidade, tem a ver com o tamanho dos seus sonhos e com o tamanho das suas ambições.
Então eu discordo. Olha lá, penúltima página. A astrologia explica muitas coisas. Discordo totalmente, a astrologia é uma merda. É possível ser moral sem. É possível ser moral sem ser religioso. É lógico. Não, perdão. É impossível. É impossível ser moral sem ser religioso. Eu discordo totalmente, cara. Isso é uma cagação de regra de pessoas fundamentalistas religiosas para desumanizar quem não faz parte da religião dela ou até mesmo de quem não tem religião. A partir do momento que você é um ser pensante e é capaz de fazer uma análise certo e errado, sim, você é um ser moral. Então, se você é religioso e usa essa frase, cara, eu vou mandar você tomar no cu, sabe? A caridade é melhor do que a seguridade social. Cara, e aqui eu já vou discordar, cara. Eu já vou discordar. A seguridade social, ela se faz mais importante porque os recursos destinados a ela é mais garantida a finalidade, né? Falta mais caridade. Agora dizer que um é mais importante do que o outro, cara, os dois são importantes. Eu acho que falta caridade, sabe? Algumas pessoas não algumas pessoas são naturalmente azaradas. Não. É importante que a escola do meu filho incuta valores religiosos, mas nem fodendo, cara. Mas nem fodendo. Se a escola for privada, aí eu não posso opinar muito, mas se a escola for pública, nem lascando, cara. Separação de igreja e Estado, cara. Todo país que não faz a separação de igreja e Estado são países que são autoritários. Última página. Sexo fora do casamento é imoral. Discordo totalmente. Um casamento. Um casal, o idiota, analfabeto. Um casal do mesmo sexo em uma relação amorosa e estável não deveria ser excluído da possibilidade de adotar uma criança. Eu concordo. Eles não deveriam ser excluídos de adotar uma criança. A pornografia que mostra adultos com seu consentimento deve ser legal para a população adulta. Concordo. O importante é ter consentimento. O que acontece em um quarto particular entre adultos com consentimento? Olha, eu já concordo. Não é da conta do Estado. Foda-se o Estado. O que está no meu quarto, foda-se o Estado. Ninguém pode se sentir naturalmente homossexual. Ninguém pode se sentir naturalmente homossexual. Sei lá, essa palavra me incomoda, naturalmente, porque isso pode correr na falácia naturalista. Se a frase fosse ninguém pode se sentir homossexual, eu já ia discordar, né? Agora, ninguém pode se sentir naturalmente homossexual, cara. Eu já vou discordar dessa frase, cara, foda-se. Atualmente, a abertura sobre o sexo foi... Atualmente, a abertura sobre o sexo já foi longe demais. Depende do que a pessoa está querendo dizer com a palavra sexo aqui, porque existe diferença do ato sexual e do assunto sexualidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de deixar as minhas intimidades na intimidade, que é diferente, né, de uma pessoa que faz pornografia, né? Ela tá simplesmente vendendo a sua intimidade, né? Se o assunto for o sexo, eu não acho que vai longe demais, porque o sexo como assunto depende da abordagem, mas o sexo como assunto eu não acho que foi longe demais, cara. Eu vou discordar disso aqui logo de cara. Parece uma cagação de regra de conservador reacionário. Tá. Resultado do meu diagrama de Nolan, ok? Eu estou mais à direita na economia e eu tendo a ser um pouquinho mais autoritário nos costumes. Eu estou mais pro centro, na verdade, né? Mas eu tendo a curtir um pouco mais de intervenção. Significa que eu sou intervencionista na sociedade? Não, pessoal. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas teve muita coisa nesse questionário que me deixou na dúvida por falta de contexto. Então, automaticamente eu discordei. Porque esses testes não descrevem vocês de uma forma precisa. Esse resultado aqui não quer dizer nada. Nada, nada, nada. Porque as perguntas, as afirmações, as frases que a gente faz ali, uma análise moral, são muito ruins. Muito ruins. O como eu... Ó, aqui tá dizendo que eu sou um liberal, né? Mas... não. Liberal é essa parte do gráfico aqui.
Mas assim, o como eu me descrevo, tá, pessoal? Eu tendo a, primeiro, antes de tudo, que as pessoas tenham as suas liberdades individuais, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito social. Agora, o porquê que eu não sou um anarquista? Porque eu não confio no bom senso das pessoas. Não se pode dar liberdade total para as pessoas, porque sempre vai ter o idiota que vai fazer bosta. E é por causa disso que eu não sou contra aparatos estatais regulamentando a liberdade das pessoas. É por isso que eu não sou contra a prisão e é por isso que eu não sou contra a censura. O que eu sou contra é pessoas utilizando a prisão e a censura para calar oposições políticas. Para que você tenha uma hegemonia de pensamento, uma hegemonia de discurso e uma hegemonia de ações. Isso é uma merda. Agora, se a prisão e a censura tá inibindo pessoas de cometerem e falarem crimes, aí sim, tá? Então, esse é o principal motivo, meu amigo Eric Metal, que eu não tinha feito teste no meu último vídeo, porque infelizmente esses testes são terríveis, cara, são tenebrosos. Mas beleza. 50 minutos, 58, 51 minutos. Tchau, tchau.